Olá, crianças! Estamos de volta e hoje é sexta-feira. Finalizamos aí uma semana, graças ao Papai do Céu. E Ele tem cuidado de nós, crianças, e por isso nós vamos agradecer a Ele nesse momento, tá bom? Então, tia Janete vai orar por nós, pela nossa família, tá bom? E nós vamos já ler o nosso versículo e cantar juntinhas. Isso mesmo, crianças. Então vamos fechar aí os nossos olhos, tá bom? Pra gente falar com o nosso Deus, porque é muito bom saber que temos um Deus poderoso aí que ouve as nossas orações. E Ele não só ouve, crianças, Ele responde também conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é a melhor para as nossas vidas, tá bom? Então feche aí os seus olhinhos, coloque aí sua mãozinha no seu coração e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, poderoso, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é o Deus, ó Pai, que derrama cura sobre as nossas vidas, Senhor. Verdade. Pai, continue, ó Deus, nos abençoando, Senhor, continue a fazer a Tua vontade também nas nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um dos nossos alunos. Abençoe também a família deles, ó Pai, dando forças, ó Pai, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, a cada dia, Senhor, te buscar, ler a Tua palavra, ó Deus, te ouvir também, Senhor. Verdade. Muito obrigada, ó Pai, por tudo que tens feito por cada um de nós. E em nome de Jesus que te pedimos, que te agradecemos. Amém. E agora vamos ler a palavra de Deus. Olha só. Estamos no livro de João, 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, então como a fé é importante, como nós precisamos, crianças, exercitar dentro de nós a nossa fé. Quando as dificuldades vêm, nós temos que confiar no Papai do Céu. Verdade, crianças, e como é bom a gente ter alguém que a gente possa confiar, não é? E como a palavra de Deus diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas que mundo é esse que fala? Fala de quê, crianças? Fala de tudo aquilo que a gente passa durante o dia a dia, das preocupações, das tribulações. Então, quando a gente está em Cristo, quando a gente tem um Deus poderoso nas nossas vidas e confiamos nele, cremos nele, ele vai resolver todas as nossas situações. Aí nós iremos vencer as dificuldades aí do dia a dia. Isso mesmo. Então agora nós vamos louvar ao Papai do Céu com uma música bem legal.
legal, crianças, esse louvor. Então diz o quê? Que o sabão, ele lava, não é? O rostinho, o pezinho, as mãos. E assim é Jesus nas nossas vidas, com o seu sangue, né? Que ele derramou lá na cruz. Ele o quê? Lavou, não é? Os nossos pecados, porque ele morreu por cada um de nós. Por mim, pela tia Larissa e por vocês também. Isso mesmo. E agora nós vamos para a nossa aula de ensino religioso. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o princípio da soberania. Olha só, esse princípio vocês já conhecem, crianças, porque nós sabemos que Deus, ele é criador de todas as coisas, né? Deus, ele tem tudo em suas mãos, tem o controle de tudo em suas mãos. Então, tudo que acontece nas nossas vidas só acontece porque Deus permite. E nós não devemos questionar. Ah, mas por que Deus fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Porque Deus sabe de todas as coisas. E tem coisas que Deus não vai responder assim de imediato. Nós precisamos passar por algumas situações, tá bom? Para depois entender, porque aconteceu porque Deus quis assim. Então, esse princípio, ele é o princípio da soberania. Verdade, crianças. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é o Criador. Ele que criou o mundo, ele criou a mim, ele criou a você, não é? Então Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E nosso Deus, ele é um Deus poderoso, como a tia falou bem no início, não é? Da aula, que nosso Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus de milagres, olha só. E hoje, para a gente falar mais um pouco sobre o princípio bíblico da soberania, nós vamos ouvir uma história bíblica, olha só. E essa história, crianças, alguns de vocês já devem ter ouvido também. Ela fala da história dos 5 pães e 2 peixinhos, onde Jesus, ele operou um milagre, olha só. Então vamos conhecer essa história, prestem bastante atenção. Agora nós vamos conhecer uma história que aconteceu há muito tempo atrás. E essa história é verdadeira. É o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Essa história, crianças, está na nossa Bíblia, lá no livro de João, capítulo 6, do versículo 1 até o 13, que diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, que também era chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito e curado doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si. E sabe o que ele viu, crianças? Uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: Onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso, criança, para ver a reação da resposta de Filipe. Ele fez isso para saber qual a resposta que Filipe iria dar. Filipe respondeu assim: Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Olha só, então era muito dinheiro que ia ser investido. E agora, crianças, o que eles iam fazer? Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino e tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha só o que o menino tinha, crianças. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. E a gente sabe que isso é muito pouco, já que tinha uma multidão ouvindo Jesus. Jesus disse: Digam para todos que se sentem ao chão. Então todos sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali, crianças, sabe quantas pessoas? Quase 5.000 homens. Crianças, olha o tanto de pessoas. E quando ele fala que havia quase 5.000 homens, ele estava referindo também às mulheres, porque naquele momento tinha mulheres, crianças
Todas as pessoas estavam ali para ouvir Jesus. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu a todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Tia Larissa, mas não eram só 5 pães e 2 peixinhos? Sim, crianças, eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas Deus os consagrou. Quando eles já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram ainda 12 cestos do que sobrou, dos 5 pães. Olha só, crianças. Então nós percebemos que teve o que? Uma multiplicação, que eram apenas só 5 pães e se tornou muitos. Olhem só, crianças, gostaram da história? É uma história que está onde? Na Bíblia. Então, se ela está na Bíblia, é uma história real, verdadeira. Não é uma história que aconteceu há muitos anos atrás. E o que foi que aconteceu nessa história? Vocês entenderam? Jesus, não é? Ele multiplicou quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixinhos, porque tinha uma multidão que estava o quê? Com fome. E o que eles iriam comer? Não tinha nada para eles comer. Olha como o nosso Deus, ele é soberano, não é, crianças? Ele o quê? Ele ajudou ali aquela multidão através de Jesus a multiplicar apenas 5 pães e 2 peixinhos para aquela multidão. Então foi um milagre que aconteceu ali naquele lugar. Isso mesmo. E Deus, como Ele é soberano, Ele já saberia o que ia acontecer ali. Então Ele fez para mostrar para as pessoas também que Ele é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas. Isso mesmo, olha que lindo, crianças. Então, olha só, as tias vão deixar aí uma atividade para vocês. Vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês e vocês vão desenhar a cesta com 5 pães e 2 peixinhos, tá bom? E coloque aqui no grupo para as tias olharem. As tias querem ver aí o desenho de vocês e saber se vocês entenderam a história. Isso mesmo, então caprichem nas atividades e um beijo e até a próxima aula.